Saudações a todos os que estão assistindo ou ouvindo esse episódio do Diálogos com a Inteligência. Eu sou Cristian Lenz, da Careca de Saber, cientista político, editor da revista Insight Inteligência e colunista do canal O Meio. Para quem não sabe, a Inteligência é uma publicação que navega na fronteira da política, das ciências sociais, da economia, da história, da filosofia, da arte, da cultura e sempre com aquela marca que você já sabe qual é, não ser convencional. Diálogos com a Inteligência é uma parceria da Insight, editora da revista, com o Meio. O objetivo é trazer grandes nomes e temas importantes para pensar o Brasil e o mundo. Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos conversar com o advogado e cientista social Mário Miranda Neto sobre a questão carcerária no Brasil. Em particular, como o sistema jurídico se articula em torno dessas instituições e os seus resultados. Inclusive, Mário já escreveu, você conhece o Mário? Eu também. O Mário já escreveu um pouco sobre o sistema judiciário brasileiro na revista Inteligência, número 103, e na Inteligência 77. O nosso amigo Mário já é freguês. No último número da Inteligência, que foi essa beleza, aliás, no penúltimo, janeiro de 2024, o Mário publicou um artigo sobre os juízes, né, e problemas de, como é que eu posso dizer, problema de decisão judicial, questões de decisão judicial. Juiz não é poeta, né, uma crônica da desilusão, que é vivendo a experiência de foro dele como advogado criminalista e das dificuldades em um sistema judicial em que acredita-se que cada cabeça judicial seja uma sentença. Bem-vindo, querido. Queridaço. Bem-vindo ao programa. Você diria que existe uma política carcerária para o Brasil? Entenda essa pergunta com todos os duplos, triplos e quádruplos sentidos que você pode imaginar. Olha, Cristian, primeiro agradecer o convite, num clima de amizade, de conversa compartilhada com os ouvintes e com quem nos vê, eu diria para ti o seguinte, com descontração. Há uma política carcerária no Brasil, muito eficiente, inclusive. É uma coisa, uma maravilha, um espetáculo de política carcerária. A questão é para quem, né? Pois é, quem formulou e qual é o objetivo dessa política? Olha, então assim, a gente precisa pensar que, assim, trazendo para o Brasil, né, o tema como um todo das prisões, ele é, de novo, uma interface entre o direito e a religião, onde, na perspectiva de evitar os linchamentos, a pena capital, tudo aquilo que era visto como incivilizado, a perspectiva religiosa de domesticação dos corpos, inclusive, ela vai pegar a experiência dos monastérios e da ideia de internação para a reflexão como algo que pudesse, e ali começa essa ideia de punir para ressocializar ou para uma nova vida a partir da reflexão e isolamento. Mas aparentemente aqui não tem, é só punir, né? E ao mesmo tempo com a ideia de segregação, né? Não, eu acho que não é só punir, não. Eu acho que... Você acha que essa política atual ela ressocializa alguma coisa? Você acha que isso... Aliás, você acha que isso é tudo... Você acha que essa teoria funciona? Ela pune e ressocializa? De novo, ela funciona, que é uma maravilha. Não, ela funciona para quem? Sim, mas porque eu quero dizer para ti... Vamos lá, Christian, vamos lá. Nós temos... Você pega uma pessoa e coloca essa pessoa com 60 pessoas numa mesma cela. Essa pessoa vira um expert. Ali é preciso ganhar uma série de habilidades, inclusive para a gestão do conflito, senão se mata todo mundo por uma fatia de pão. Uhum. Por exemplo, facções criminosas identificam bons gestores de conflitos a partir dessa convivência junto com várias pessoas. Esse é um dos pontos, por exemplo. Um dos pontos engraçados é que, e você olha o debate do Congresso Nacional, é de que, principalmente nesse momento, onde, olha, nem a democracia grega colocou os soldados do Estado, ou seja, qualquer pessoa armada pelo Estado, assim como os líderes religiosos, né? Pega a democracia grega, ela não permitia que essas pessoas pudessem disputar determinadas posições de poder. Na democracia grega, antiga, né? E você é um cientista político, você vai saber disso melhor do que eu.
e vai poder explicar isso melhor aí para as pessoas. Você imagina que... Não, aqui eu sou só entrevistador. Você imagina... Eu não sou entrevistado. Não, mas você imagina que a gente tem hoje um proselitismo a partir de uma determinada visão da segurança pública, que é muito eficiente, porque ela foi feita... Tinha um coronel que virou um pesquisador da área de direitos humanos e tal, que falava sempre muito isso. Olha, estão reclamando da polícia, mas ela foi feita para isso, para prender preto, para matar, ela foi feita para isso. E de vez em quando tem um escândalo que as pessoas reclamam. Mas as pessoas não querem pensar que cobram de nós, como policiais, que a gente tem um policiamento em Copacabana e outro na favela. Então, assim, como é que... a polícia não é pública, não é para tratar todo mundo igual? Como é que a sociedade brasileira, ou a sociedade, falando aqui especificamente do Rio de Janeiro, cobra que a gente atue de forma diferente nesses lugares? Tá, mas olha só, eu fico pensando assim, você tem uma teoria geral do direito penal, digamos assim, nem para tentar chegar no cárcere, né? Que diz certas determinadas coisas em abstrato. Ela tem uma, digamos assim, alguma alcance, uma pretensão universal. Sei lá, você pega lá os caras do século XVIII, Beccaria, sei lá, a gente toda lá, Filangieri, todos os von Liszt, em homenagem ao professor Juarez Tavares, que foi aluno dele. Agora lembrei do von Liszt, que não é o pianista, não é o compositor, é outro. É outro. Então você tem essa doutrina. Ela veio para o Brasil, do Império, pela República, a gente tem o Código de 40 de hoje, que foi do Estado Novo, acho que é do Nelson Hungria, né? Não, o Francisco Campos estava ali também. Sim, ele era ministro da Justiça. Ok. Sim. Aí tem esse plano. E o Código de Processo Penal, não se esqueça. Isso, também. que é de 39. Não só o Código Penal, mas o Código de Processo Penal. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Aí a gente tem a prática. Quer dizer, que é um terceiro plano, que é a prática. E aí tem um quarto plano, que é o que está acontecendo 10 anos para cá. Não, 10 anos para cá não, eu diria até algum tempo, desde o século passado, aí que não está tão longe assim. Mas a gente para a gente não entrar num tipo de argumentação do tipo, os problemas começaram quando Cabral botou o pé no Brasil, aí é fogo. Claro. Né? Porque parece que não tem história, as coisas não mudam nunca. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso aí. Assim, qual é a prática da política criminal no Brasil? Porque a gente... Política carcerária, que na verdade é política... Como é que a gente chama isso? Penitenciária, na política... É que a política carcerária mesmo. Por que esse assunto interessa? Porque as prisões estão superlotadas, tem gente que quer botar mais gente lá dentro, e tem gente que quer reformar o sistema. Então, acho que esse é um dado. Pois é, mas assim, o sistema não funciona. Tá, nos últimos 7 anos, acho que isso é uma pegada informativa. Nos últimos 7 anos, cresceu mais de 20%. A gente já está, com dado concreto, em mais de 800 mil. A gente está chegando a 1 milhão. Há 10 anos atrás, a gente estava chegando em torno de 500 mil. A gente, em 10 anos, está chegando a 1 milhão. Esse é um ponto. Deixa eu fazer uma pergunta. E tem estatísticas isso o que é? Seria 200 alvos da população. Isso é muito ou é pouco comparado com outros países? Muito. Comparado com a Alemanha, sei lá, com a Rússia? Não, Rússia não, pelo amor de Deus. Perde para a Rússia, perde para os Estados Unidos, perde para isso. Para a China, perde para coisas desse tipo. Tá. Então, assim, para o contexto da sociedade brasileira é muito, e a gente não tem os mandados de prisão cumpridos. Então, assim, a gente tem uma população carcerária muito alta. Muito alta. Pois é, e por quê? Porque, assim, tem um dado que diz o seguinte, que eu acho que teve até uma confusão um dia, no qual eu me meti por causa disso. Eu acho que a pessoa estava mal informada. Então é o seguinte, olha, uma coisa é você ter um alto nível de crimes impunes, assim, que a polícia não consegue resolver. Sim. Outra coisa é se a prisão está cheia ou não está, porque nem todas as penas são penas de prisão. Exatamente. E você pode se questionar se deveriam ser, se muitas delas deveriam ser. Mas é porque a gente tem uma outra questão, que é o contexto da prisão preventiva no Brasil. Então você tem muita gente que sequer foi sentenciada e é primária e ela é presa. Principalmente no Rio de Janeiro. O tráfico é o que mais prende, e em São Paulo o crime contra o patrimônio é o que mais prende. Até porque eu acho que o PCC tem uma estratégia que ele é mais discreto. Então, assim, tanto é que a gíria para falar com preso em São Paulo é ladrão. Entendeu? Ô ladrão. Então, assim, São Paulo prende muito pelo crime contra o patrimônio, a principal economia do país, e o Rio de Janeiro prende pelo tráfico, pela questão da guerra territorial e por outros fatores. Então, assim,
e pela lógica faccional de enfrentamento com a polícia. Então, eu não sei como é que a gente aborda isso. Eu acho que esses temas são de interesse, e aí tem que fazer uma separação entre o interesse da sociedade brasileira, o interesse do Rio de Janeiro e o interesse da sociedade brasileira como um todo no Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, no Espírito Santo, eu estava conversando com uma colega minha que está pesquisando o Espírito Santo até antes de vir para cá para trocar uma ideia. O Espírito Santo não tem facção. O Banco Interamericano de Desenvolvimento acabou de despejar um dinheiro lá para construir mais presídios no interior, tipo Cachoeira de Itapemirim e tal, porque não tem a lógica faccional remetida desse jeito. No Rio de Janeiro isso tem, e tem uma razão para ter. Enquanto o Rio de Janeiro, enquanto caixa de ressonância, esbarra até nessas coisas que você fala, de que o Rio de Janeiro deveria ter um tratamento diferenciado. Voltar... a capital. Mas tem um outro fator fundamental. O que é o Rio de Janeiro? É uma capital, é um balneário capital do entretenimento. Tá. É porque pensar nessa situação carcerária, primeiro que, de novo, a gente esbarra na coisa do Brasil de ter contextos completamente diferentes. É claro que facções do Rio, facções grandes do Rio e de São Paulo, falando especificamente do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital, por uma questão do business, do negócio, elas se interessam por áreas de fronteira. E aí, naturalmente, você tem, inclusive, notícias de guerra em presídios do norte do país ou de estados de fronteira, porque são áreas que comercialmente são interessantes. Aí, se você pensa, por exemplo, no Espírito Santo, não tem, principalmente nos presídios do interior, essa menção às facções criminosas. Então, um dos problemas para essa questão, que também esbarra em outros problemas do Brasil, é que a gente não tem um pacto federativo, ou seja, essa noção de o que é da União do Brasil e o que é dos estados, direito. Aí isso gera um outro problema, pensando num gradiente mais embaixo, que é o seguinte: pela lei, a execução penal ela é de responsabilidade dos estados, ou seja, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro enquanto estado, e não Rio de Janeiro enquanto cidade. O que isso faz na prática? Vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro. Que cidades que não tenham facção criminosa, que pegue-se literalmente o que o povo fala, o que o Ali Salomão fala naquela música, na poesia que virou música do Rapa, pegue o vapor barato e jogue ele para um presídio do Rio de Janeiro dominado pelas facções. E nesse sentido é que eu digo que a política penitenciária funciona como retroalimentação de uma política de segurança violenta, porque ela alimenta o jogo, alimenta inclusive o exército faccional. Pois é, aí tem essa questão da superpopulação carcerária. Você jogou uma coisa interessante aqui, você acha que parte desse problema digamos, uma ênfase excessiva, uma tara por prisão preventiva? Sem dúvida alguma. A gente tem na lei medidas cautelares diversas da prisão e a gente tem inclusive, eu como advogado criminal, quero te dizer que a gente lida com alguns juízes, os advogados criminais, inclusive, mapeiam quem são. E aí é engraçado, porque a doutrina jurídica, ela constrói um dualismo burro, que é esse juiz é garantista e esse juiz é punitivista. Ora, todo juiz pode ser um ator da punição, como todo juiz deveria garantir a lei. Mas isso é colocado como performances concorrentes do fazer do juiz. E isso é uma loucura. Mas, de fato, a gente tem juízes que eu diria para ti que não são punitivistas, eles se acham o Batman. Isso a gente sabe. Eles se acham, confundem a toga com a capa do Batman. E aí não tem. E aí, olha, eu já lidei com um juiz que disse que sabia inquirir testemunha porque viu uma série da Netflix. eu já lidei. Olha, a gente lida com coisas inacreditáveis. E aí é muito exótico, porque é muito estranho, porque a razão de ser do Poder Judiciário é justamente para evitar esse senso comum do mata, lincha, esfola. Mas, seja para uma política salarial que acaba influenciando num lugar social do juiz, seja porque ele está numa relação muito direta
Não existe mais a figura do meirinho nos tribunais. Essa função do meirinho, que é a pessoa que chama, vai começar a audiência, testemunha, não sei o que, essa função hoje é cumprida por um policial militar, em todas as varas que eu trabalho. Então, assim, está muito imbricado a atuação da polícia repressiva, que seria a polícia militar, os policiais são funcionários públicos, e você tem uma súmula, uma interpretação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que basta a palavra de um policial para condenar uma pessoa. Então, na verdade, o que está se fazendo? Está se dando um cheque em branco para um determinado tipo de funcionário público, para ele dizer ou não dizer se a pessoa é ou não é criminosa. Porque o Código de Processo Penal ele é muito falho, porque ele tem a categoria da fundada suspeita para abordagem policial e tal. Mas isso não é colocado a partir de critérios objetivos. Então, obviamente, os problemas da sociedade brasileira, todos eles, de segregação espacial, ou seja, preconceito pelo lugar onde a pessoa mora, segregação racial, coisas do tipo, tudo isso aparece nessa hora e é levado ao judiciário. E aí aparece isso que estou chamando agora de interseccionalidade, né? Exato. A sociedade é na favela, é o preto e é a mulher, quer dizer, como é que você tem esse cruzamento, né? De gênero, com sexo, com etnia e com região. Agora, o que é interessante é que, para muita gente do campo, seja do campo prático, seja do campo teórico, das faculdades de Direito, a execução penal ela não faria parte do sistema de justiça criminal. Aí as pessoas lutaram para passar a chamar sistema de justiça criminal e segurança pública, sendo que o judiciário não quer, apesar de na prática ele está totalmente imiscuído com as forças policiais, ele quer dizer que ele é só sistema judicial, que ele não é também de segurança pública, porque na segurança pública estão lá quem se suja, né? Os que estão lá... é isso que eu ia comentar com você. Porque os que estão lá lidando com o povo, né? Quando eu trabalhei no Tribunal de Justiça, lá faz mais de 20 anos, eu trabalhava no civil. Lá a sujeira é outra. O colarinho é mais branco. Sim. Né? Mas eu era tão tapado que eu não via por nada. Mas assim, você lembra, né? A gente se conhece há muito tempo. Mas tinha essa coisa, esse preconceito social de um tipo de juiz que é assim, né? Não, eu sou juiz de verdade, eu não sou juiz do trabalho. Lembra disso? Lembro disso. Então, eu sou juiz de verdade, eu não mexo com execução penal. Exatamente. E tinha uns também que até achava que mexer com crime era desembargador que tratava da área criminal. Porque hoje em dia parece que tem os tribunais... Ou que era juiz de alçada naquela época. Que era uma coisa assim, que é uma coisa suja, uma coisa que você meter a mão. Assim como você fala mal também do ofício do defensor público, que também mexe com o povo. É uma concepção aristocrática, não é? Da carreira judicial. Eu acho que é uma concepção aristocrática e uma dimensão religiosa naquela ideia de um certo purismo, tá? Eu sou limpinho. Aquela coisa de que o erro ou de que os problemas, eu não quero nem saber deles, eu quero evitá-los para que eles não me contaminem. E, na verdade, todo mundo que lida com... O que é ser um advogado? Né? Nada mais é do que ser uma pessoa que lida com treta. Então, assim, se a pessoa não tem essa condição... e não tem a condição de esclarecer de que isso gera controvérsias e gera desgastes, é melhor não entrar. Mas tem uma dimensão que eu digo religiosa disso, de que existiriam os ímpios. E não existem os ímpios. Os hereges, os incréus, os infiéis. Existe o erro, é por isso que existe o direito penal, né? Para identificar e tentar construir, não é para gerar impunidade ou para gerar punição excessiva, é para, dentro de uma proporcionalidade, de um método, chegar-se a alguma gestão desse conflito. O problema é que também, por influência de diversos tipos, e inclusive religiosa, algumas pessoas acham que têm certeza sobre as coisas, ou algumas pessoas não querem gerir o conflito, elas querem ter razão no conflito. E a vida cotidiana nos obriga muitas vezes a gente não querer ter razão para poder viver. A gente quer gerir o conflito. Aliás, na vida conjugal as pessoas querem muitas vezes não ter razão. É impressionante como que no direito penal algumas pessoas querem ter razão. Mas é porque a gestão de conflito, na verdade, é uma questão de convenção.
Você tem as regras, você tem o conflito, você dirime o conflito através das regras existentes. É isso. Porque no fundo, você não tem como saber o que aconteceu. Exatamente. Assim, eu me lembro que eu trabalhava no tribunal, era assim, eu era assessor de desembargador, então era assim, eu não tenho como saber o que aconteceu. O que você tem é uma reconstrução dos fatos dentro do processo, e quem quer construir melhor, de maneira mais persuasiva, de acordo com a lei, o que interessa é o que está ali dentro, pouco, né? Mas a doutrina jurídica... Não é uma questão de ter fé disso ou daquilo, se está certo ou que está errado, eu não tenho nada a ver com aquilo. Mas a doutrina jurídica, e alguns juízes se apegam a isso, no direito penal ela tem uma ideia de verdade real, que efetivamente se assemelha ao que seria, por exemplo, um tribunal eclesiástico, e por isso que algumas pessoas dizem que há uma lógica inquisitorial no sistema penal, uma cultura inquisitorial no sistema penal brasileiro. Porque isso é escrito, está na doutrina, que deve-se buscar a verdade real e não se gerir o conflito na perspectiva que você colocou. Aí isso traz uma série de problemas. Como é que você vai descobrir qual é a verdade real? A gente nem sabe. Nem o cara que estava lá participando do crime sabe. O método hoje é o seguinte, na prática. Claro que se referenciando à norma, mas na prática é o seguinte. Você tem, o juiz se coloca naquela... Sabe aquele duelo de cavalos que a gente vê no filme da Sessão da Tarde? Torneios medievais. Torneios medievais, ele senta ali e fica a defesa e a acusação duelando. Pela mão da donzela, que no caso é o juiz. Só que eu diria para ti que muitas vezes o cavalo da defesa é um pangaré. E o cavalo da acusação tem uma série de musculaturas e assim é visto sempre como o favorito, tu tá entendendo? E aí o trabalho do advogado criminal é lidar, e muitas vezes o juiz ocupa o lugar da acusação, então a defesa tem sempre um trabalho dobrado, entendeu? Então, assim, tem sempre, muitas vezes tem um trabalho dobrado. Então, assim, e aí fazer com que a defesa não seja um pangaré é o trabalho dos bons escritórios de advocacia. Mas a questão é que na visão geral, porque a gente cai nessa coisa de que no Brasil, por algum motivo não, você sabe, Zé Murilo de Carvalho falava sobre isso, da estadania e tal. Sim. Tem vários fatores. O Estado sempre tem mais razão. E por isso, inclusive, que as pessoas falam de prerrogativas da advocacia. Eu fico, assim... Isso é engraçado. Eu estava lembrando o Gustavo Sampaio, que é tributarista, falando assim, os juízes tendem quase todos a serem fazendários. Quer dizer, pró-Estado também, né? No direito tributário. Mas é claro, o Tesouro também paga, o orçamento do Judiciário também parte do Tesouro, né? É um percentual constitucional, mas também parte do Tesouro. Então a gente tem essa situação no Brasil de que falar de prerrogativas é engraçado isso, porque a OAB tem força, alguma representatividade e tal, justamente porque ela tem um lugar de congregar os profissionais que defenderiam os cidadãos. Beleza? Sim. Mas, por outro lado, eu quero te dizer que isso é uma anomalia, porque em outros países a OAB não tem essa representatividade. A corporação de advogados não tem essa representatividade que tem no Brasil. Por que tem no Brasil? Porque no Brasil o Estado tem um lugar muito diferente do que em outros, entendeu? Então, antes da gente discutir esquerda e direita, a gente tinha que discutir um pouco mais de república ou império e discutir um pouco mais do lugar do Estado brasileiro frente aos seus cidadãos. Aí depois a gente discute esquerda e direita, entendeu? Mas aí também é um problema, porque assim, o ovo a galinha, o Estado é fraco, a sociedade é forte, mas enfim, eu não quero entrar nesse debate, por que isso é importante para a gente chegar na questão penitenciária, por exemplo. É que o artigo 2º da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, ele faz uma opção do princípio da jurisdicionalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a execução penal ela é regida por um juiz e pelos princípios jurídicos. Então, vou dar um exemplo para as pessoas de como acontece na prática. Por exemplo, deu prazo para a pessoa progredir de regime. Ou seja, sair do regime fechado para o semiaberto. Aliás, vou dar um exemplo melhor. A pessoa tem direito a estudo extramuros. Ela está no regime semiaberto e tem direito a estudo extramuros. O que é estudo extramuros? Ela se matriculou no ensino médio, no ensino universitário
e ela tem direito a sair da prisão para estudar e voltar para a prisão. Beleza? Beleza. Os créditos são de 6 meses, né? Na verdade, você tem um período ali de 4 meses, né? De um semestre da universidade, vamos dizer. Como o princípio da jurisdicionalidade, que é que o juiz que tem que decidir isso, não é meramente uma questão matemática e aí isso tem que ser feito, tem que ser executado. Quer dizer, tudo que tem que ser executado, o juiz tem que dizer se tem que ser executado mesmo. Então, na prática, isso significa o seguinte, que se a pessoa vai se matricular numa universidade, o advogado tem que fazer um pedido. Aí esse pedido vai para o Ministério Público, o Ministério Público opina, depois do Ministério Público opinar, o juiz decide. Ora, quando decide, tem que ter uma fiscalização, se realmente existe a universidade. E aí, quando acontece a decisão, já terminou o semestre. Então, na prática, você não tem a efetivação do direito subjetivo da pessoa presa, que é ter o estudo extramuros. Muito poucos conseguem, porque esse caminho é um caminho absolutamente tortuoso. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Que é a seguinte, a gente sabe que o Brasil, enfim, ele foi construído, uma sociedade conservadora, uma sociedade repressiva, uma sociedade colonial. Ela foi feita para o conquistador, né? Ela foi feita originalmente para o conquistador. Então, o Estado colonial tinha a ver com isso, quando ele foi construído, lá pelo século XVIII, tem a ver com isso, porque a gente não tem Estado, né? É um não-Estado. Era uma situação que muita gente quer voltar hoje, uma situação de não-Estado, fica só tudo na mão dos empresários. Empresário é bandeirante, né? O agronegócio, que é o senhor de engenho, né? O pessoal que era o pessoal dos pastores da época, que eram jesuítas, aquelas igrejas, que era, enfim, tem gente com saudade do século XVII. Mas, assim, saudade do século XVII é um ótimo... É uma saudade. Não, mas ele é preciso. 17. Porque 18 o Marquês do Pombal começa a fazer Estado. Aí já começa a ficar ruim, porque você submete a igreja ao Estado. Aí começa a ficar ruim também. Entendeu? Entendi. Mas assim, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, a gente sabe disso tudo. Essa história de que bandido bom, bandido morto, você tem que enterrar em pé para ocupar pouco espaço. Mas durante algum tempo, eu tive a impressão, da década de 90 para frente, até um certo momento, que estava havendo um certo progresso. Eu não sei da política carcerária. Mas assim, qual era o progresso? O progresso era o seguinte, essas coisas eram faladas à torto e à direito, essas coisas falavam em público. Você tinha um programa que você vai lembrar, que é do nosso tempo, fica velho, é uma bosta, que é do nosso tempo, que era um programa que passava, não sei se era na Record, na CNT, que era um programa, eu não vou fazer propaganda do programa, mas era um sujeito que ficava assim, cadeia nele! Tinha um porrete, batia o porrete. Alborguete. Pois eu não ia dizer, justamente para não fazer propaganda dele. Então, que era uma coisa assim. E isso era dito 5 horas da tarde, todo dia, durante a semana. Então as crianças chegavam do colégio e iam assistir como se fosse programa de humor. Era assistido como humor, esse que é o ponto. Mas não era programa de humor. Eu me lembro, o repórter chegava para a pessoa, a mulher que foi presa, sei lá, foi presa porque você estava acusada de vender maconha na porta da escola. E o repórter ficava assim, ó. A senhora não tem vergonha? A senhora não sei o que, mas ela tinha acabado de ser presa, não tinha nada. E aí o sujeito, o entrevistador virava e dizia assim, ó, Dona Fulano, eu olhava assim para a câmera, a senhora é uma vadia, a senhora é uma vagabunda, a senhora é piranha, a senhora não tem coragem. O programa era assim. Eu confesso que essa parte eu esqueci, mas isso é um horror, né? Mas é que tá. O que aconteceu com esse cara, com esse tipo de programa? Teve uma hora que... O problema é que isso foi deslocado para o horário nobre e virou mainstream. Não, vou explicar assim. Esse cara, eu estou dando como exemplo, porque tinha vários programas que eram assim. Tinha um programa policial na Record, se não me engano, que era Patrulha Policial. Tinha outro que era Cadeia. Não, tinha outro que era aquele Aqui Agora. Enfim, tinha vários desses. Pode crer. O que foi acontecendo? E esse programa específico que eu mencionei, começou a ter processo porque a Constituição começou a pegar. Aí tinha direito de imagem, tinha direito disso, tinha direito de dano moral, tinha e tal. Aí começaram a chover os processos. Mas demorou um tempo, quer dizer, a Constituição demorou a pegar. Teve uma hora que começou a pegar, aí eles deslocaram o programa do cara de 5 da tarde para 10 ou 11 da noite. Aí deslocou, durou 6 meses. Continuou chovendo o processo. Aí sumiram com o cara foi pro rádio. E no rádio também.
O cara acabou na internet, quando a internet, na verdade, era um terreno baldio. Não era nada, a internet não era lugar nenhum. Não tinha rede social, não tinha nada, entendeu? E ele morreu assim. Tudo bem que ele foi reivindicado pelo bolsonarismo depois. Mas assim, durante algum tempo eu tive a impressão de que estava havendo progresso com essas coisas. Essas coisas foram começando a ser não civilizadas, indignas e tal, para essa visão de mundo. Eu tenho a impressão que você vai me dizer que é plenamente possível que isso não mudou a situação prática da política carcerária, da política da execução penal e tal. Mas assim, eu estou colocando isso para você... Não, eu queria saber... Mudou. Aí você queria saber o que mudou e o que eventualmente... E se o que mudou gerou uma reação? Eu quero dizer para de 10 anos para cá. Eu quero dizer para ti o seguinte. Olha que interessante. Eu, a partir das ciências sociais, dei aula de sociologia em prisões. O grupo de professores que davam aula em presídio, eles tinham uma gratificação pelo contexto da prisão, insalubridade e coisas do tipo. Então, assim, o grupo de professores concursados era um grupo que ganhava um pouco mais e era um grupo qualificado, pessoas com inserção acadêmica. Eu lembro, falando aqui, a Jane hoje é professora da Unirio, a Vanusa fez doutorado na PUC, ou seja, pessoas com pós-graduação, com outra... Mas houve um contexto ali, por exemplo, a principal liderança hoje, uma das principais do campo progressista, para falar de uma forma lato, é o Marcelo Freixo, né? Não há nenhuma dúvida. E o Marcelo Freixo se colocou durante muito tempo, colocou essa questão dos direitos humanos a partir de uma experiência que ele reivindicou como uma experiência prática, como professor em presídio. Não foi como professor concursado, foi a partir de uma ONG ou de um projeto social em Niterói, e não como escola formal, mas o fato é que ele teve essa experiência. E isso gerou uma lupa sobre os professores e sobre a educação nas prisões, entendeu? Como se fosse algo que tivesse que ser contido, né? Como se fosse um lugar onde tinham professores com alguma qualificação, tinham algumas professoras muito assistencialistas, e esses professores com alguma qualificação, com uma narrativa, com uma interpretação sobre como as coisas se davam. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esse é um dos avanços. Por exemplo, agora é claro, algumas mudanças na LEP para autorizar... Porque, veja bem, todo mundo falava, o preso tem que ser qualificado, o preso tem que ser qualificado para o trabalho e tal. A mudança na lei de execuções penais para permitir o ensino profissionalizante nas prisões, ela se dá com a Dilma eleita do primeiro para o segundo turno. Mas veja que coisa interessante. Nossa. Tocar em coisas... O primeiro para o segundo turno, primeiro para o segundo mandato. Sim. Tocar em coisas relativas ao sistema prisional, elas foram tocadas quando a Dilma já tinha o segundo mandato garantido. Sim, mas foi na beira do abismo. Foi no Sim, que seja na beira do abismo. Mas... Não, mas foi no final. Aí que a pergunta que tem a ver com isso também é o seguinte. Agora, por exemplo... Uma coisa não tem a ver com a outra. Houve uma sensação de enfraquecimento que levou ao recrudescimento da direita, da extrema-direita? Porque acham que ainda é pouco? Assim... Que é pouco, que está ficando fraco demais? Olha, já que a gente está falando de prisões e está falando de política, não vamos nos esquecer que pode-se falar o que for. Aliás, não é à toa que não caçaram os direitos políticos da Dilma, né? Porque era uma previsão legal e não caçaram os direitos políticos da Dilma. Parece que ficou constrangedor demais, né? Uhum. A partir de uma ideia de que ela não teria sustentabilidade, mas que ela não teria feito tudo que disseram que ela fez. Mas o fato é histórico, né? Ele é inegável. A Dilma, ela mexeu também numa outra dimensão da punição, né? Porque ela criou a Comissão da Verdade e enfrentou esse tema como uma ex-presa política. E para a gente que lida com essa seara, para nós que não somos tão ímpios, né, estamos ali olhando com o mundo real, e um advogado criminalista, claro que eu tenho que me preocupar com a minha reputação, justamente para que eu consiga trabalhar nessa seara, mantendo
Mas é sempre muito difícil, porque claro que você está sempre sendo desafiado. Mas vamos ser claros aqui. Tratar da Comissão da Verdade, tratar dos presos políticos, é inexoravelmente uma oportunidade de discutir o que é feito hoje no sistema democrático em algumas áreas da cidade. Ou seja, efetivamente a gente tem desaparecidos, a gente tem homicídios não resolvidos, a gente tem uma série de situações, e eu percebo... A ditadura continuou no plano da execução penal, ou da política criminal. Não há nenhuma dúvida. Aí você está querendo dizer que é justamente quando você mexe no símbolo da política criminal associando com a ditadura que você mexe com a base, uma espécie de fábrica, do chão de fábrica de um punitivismo de fundo religioso, né, que tá na... Mas veja bem, os religiosos não tem nada a ver com isso. Não. De fundo religioso, eu quero dizer, é uma ideia de que as pessoas acham que tem que estar em cana. E a política... E tem a ver com essa coisa da criminalização da política. Porque todo mundo assim, fulano é um péssimo político, devia estar em cana. Fulano é um péssimo político, devia estar preso. Que é muito legal falar disso agora, e eu tenho tido algumas experiências profissionais que me permitem dizer sobre isso. Faz um sentido que a verdade real... Para quem, por exemplo, fez votos, determinados votos... Só assim, verdade real é diferente da verdade formal. Verdade formal é aquilo que a gente estava falando de que você tem que encontrar aquilo que as pessoas provam que aconteceu. Não interessa muito o que aconteceu de verdade. Aí o direito penal seria regido pelo princípio da verdade real, o que realmente aconteceu. Mas aí a brincadeira justamente é como é que você vai saber o que realmente aconteceu. Pois é. Agora, faz sentido para religiosos que, por uma socialização e por uma crença, estão efetivamente numa relação com o metafísico, uma ideia de verdade real. Sim. Porque eles têm uma relação com o metafísico e com Deus que está só acima e sabe sobre todas as coisas. E que é dado ou pelo milagre, ou pela interpretação das Sagradas Escrituras. Então, o problema não está nos religiosos nesse sentido. O problema é você transmutar essa lógica religiosa para o mundo nosso, dos pagãos, vamos dizer assim. Para o mundo civil, né? Para esse mundo... Mas é a perspectiva reacionária que quer ressubmeter a política, o mundo da sociedade civil à religião. É importante dizer isso, porque ninguém aqui, quando está falando, é contra... Muito ao contrário, ninguém está aqui contra a religião, apenas dizendo que isso são coisas diferentes. São cidades diferentes. São coisas absolutamente diferentes. E os bons religiosos sabem. Se você perguntar para um religioso, ele sabe que isso é diferente. O problema é que o religioso mesmo. Agora, o problema é que muitas pessoas fazem essa confusão. E isso traz assim uma série de problemas. Agora, retomando como a gente começou a conversar, por exemplo, e essa é uma coisa que precisa ser resolvida. Porque isso é uma coisa muito engraçada, né? No Brasil, eu tenho um amigo que é de direita e ele vota... ele falou, não, eu voto nessa dita esquerda do Brasil. Como assim, na esquerda? Não, eu voto às vezes no PSOL. Eu falei, mas como assim? Você é de direita? Não, mas o PSOL defende os direitos humanos, defende concurso público, defende tudo que eu, homem de direita, defendo. Então, assim, isso é uma coisa... deslocada também para se pensar, né? Porque essa dimensão dos direitos humanos ou dos direitos subjetivos da pessoa presa... Quer ver um exemplo disso que é super engraçado? Preso é um pecador. Não tem direito. E é tão engraçado que é o seguinte, é que eu não oriento alguém que procure o meu escritório antes dele cometer um crime, senão, no limite, eu posso ser interpretado como cúmplice. Mas eu diria para ti o seguinte, que se eu tivesse que fazer tirando na advocacia empresarial, porque é visto como outra coisa, né? Na verdade, na advocacia empresarial, você tem que... não é à toa que se encontram outros nomes e cosméticas linguísticas. Você tem compliance, você tem outras conformidades e tal. E eu estou falando isso... numa boa, entendeu? E a gente faz isso, não tem problema nenhum.
Mas eu estou te dizendo que se o meu escritório um dia fosse procurado por alguém que nunca foi, acho que as pessoas vão procurando. Mas assim, por exemplo... Quando eu for rico, eu procuro você para saber qual não se trata disso. Ou seja, não é isso, mas a questão é a seguinte, objetivamente, quem é visto como um trabalhador que comete um crime, que esse trabalhador todos nós somos, mas alguém que contribui com a Previdência Social, ou ao INSS, a Previdência Pública, e por acaso comete um crime, eu diria que não é recomendável. Por quê? Porque, inclusive, esse é um dos grandes memes da indústria de memes que tem por aí. Se a pessoa paga a previdência privada, ou se ela faz uma aplicação, ela vai ter direito ao resgate. Concorda comigo? Sim. Pois bem, na previdência pública, a pessoa contribuiu como um assalariado lá, ganhando seus 5 salários mínimos, tem lá 2 filhos e tal. Se ele é preso, o auxílio, ele deixa de receber um direito para virar um auxílio. E esse auxílio automaticamente vira um salário mínimo. E não é para ele, é para os filhos. Esse é o auxílio reclusão. Sabe o que a indústria de fakes e a grande mídia fala? Que é o Bolsa Bandido. O Bolsa Bandido nada mais é do que alguém que faz uma contribuição ao INSS. Vamos dizer que seja um operário médio, um trabalhador médio. Mas ele não deixa de receber a pensão? Não é para ele mais, se ele for preso. Olha só, você aqui, você contribui com o seu INSS. Uhum. Eu ia falar até uma expressão religiosa. Eu espero não ir preso. Pois é, aí o que acontece? Você contribui com o INSS. Acontece com você, se envolve num acidente automobilístico, acontece algum problema com a sua defesa, você é preso por uma situação, ao invés de dizer que você foi um homicídio culposo no contexto de um acidente de trânsito, descobrem lá que você teria tomado uma dose de vinho, enfim, você assumiu o risco. Pior de uísque. Vira dolo eventual. Você assumiu o risco para contribuir para aquele acidente de trânsito. Aí, essa tese prospera, você é preso. O auxílio reclusão é para os seus filhos, não é para você. E só pode ser até um salário mínimo. E isso virou Bolsa Bandido. Uma pergunta que eu queria fazer era a seguinte. Por que a sociedade brasileira hoje acha que a política carcerária está muito frouxa? Acho que porque não está matando o suficiente. Acho que não está torturando o suficiente. Eu acho que a reclamação porque tem isso, né? Que para o mundo religioso isso pode fazer um sentido, o suplício. Mas as pessoas não entendem que quanto mais elas restringem os direitos da pessoa presa, mais elas estão contribuindo para a lógica faccional que, numa linha de fuga e captura, vai construir uma redução de dano para aquilo que o preso não tem acesso. Ou seja, aumenta o crime. Aumenta o crime. Ou vai estar fortalecendo uma lógica de corrupção para ter acesso a alguma coisa e aí vai estar corrompendo a força policial. No caso do Rio de Janeiro, num contexto onde é uma cidade do entretenimento, como é que numa cidade do entretenimento, você, ao invés de regular, você vai proibir o entorpecimento que as pessoas querem, porque ninguém aguenta a consciência o tempo todo. Sim. Então as pessoas querem algum tipo de entorpecimento, seja através de um transe religioso, seja através de uma bebida, de uma droga legal ou de uma droga ilícita. Tá certo? Então, assim, ninguém aguenta a consciência o tempo todo e as pessoas querem negar isso. Seja maratonando séries o tempo todo, mas as pessoas não é humanamente suportável a consciência o tempo todo. As pessoas querem jogar no celular Tetris, né? Algum momento as pessoas querem desligar da consciência. Isso. Um derivativo. Um derivativo qualquer. Pois bem, aí as pessoas, ao invés de regularem isso, as pessoas querem proibir. Aí é isso de novo do religioso. Faz sentido, por exemplo, um religioso construir uma interdição, por exemplo, ele fez votos, né?
Então ele constrói uma interdição em relação ao sexo, uma certa disciplina. Mas não é que o sexo não existe. Então, assim, a sensação que eu tenho no Rio de Janeiro é que as pessoas querem vender uma cidade turística que tem carnaval, aonde de forma muito apelativa e machista, as mulheres aparecem em trajes mínimos, aí as pessoas querem fazer um monte de repressões em relação a isso. Querem fazer repressões em relação à sexualidade, querem fazer repressões em relação à aposta, jogo do bicho, o que for, e aí no futebol e nos bets pode. Então, assim, aí as pessoas querem fazer repressão ao entorpecimento, seja lícito ou ilícito, ao invés de regular. E aí, eu digo isso assim, inclusive eu sou um advogado criminal, não acreditem num advogado criminal que achem que quanto melhor, pior, ou que isso vai gerar mais cliente, ou não sei o quê, que isso é uma loucura, entendeu? Eu vivo a esquizofrenia de ser contra aquilo que faz pessoas baterem a porta do meu escritório. Porque é um absurdo, é literalmente um absurdo. E assim, que bom, tomara que eu não tenha mais cliente, eu vou fazer outra coisa. Porque assim, não tem cabimento a gente não discutir de forma íntegra o que a gente está... Essa hipocrisia de como que a cidade do Rio de Janeiro é vendida e o que ela é e como que ela é operada na prática. Porque aí você tem vários rios. E não se trata de um Estado paralelo, se trata de um Estado imbricado. Sim. E a lógica miliciana explica isso. A outra pergunta que eu queria fazer era a seguinte. Aliás, para deixar muito claro, não existe o Estado é organizador de todas essas criminalidades. Os milicianos estão todos num presídio, as facções estão num presídio, a facção A está no presídio, a outra facção está no presídio, e os que não tinham facção, que eram os renegados pelas facções, que são os jacks, ou os que deram golpe nas facções e não pagaram, fugiram, deram o golpe, tentaram trair a facção, ou que cometeram crimes sexuais, esses que são renegados pelas facções, o que eles fizeram? Criaram uma facção própria, que é o quê? Povo de Israel, em busca da cadeia prometida. Então, nessa em busca da cadeia prometida, eles se especializaram num tipo de crime, qual seja a extorsão por telefone. Porque toda prisão, ela tem uma rede econômica, ela tem uma dimensão econômica que precisa girar, e precisa de dinheiro. Então, como eles não tinham domínio territorial a partir de vários negócios, principalmente do tráfico de substâncias contextualmente consideradas ilícitas, e eu digo contextualmente consideradas ilícitas, eu vou explicar logo depois, eles tinham que construir uma lógica de dinâmica econômica. E a lógica de dinâmica econômica foi essa explosão da extorsão mediante telefone. E aí você tem por exemplo, no sul do país surgiu uma nova modalidade de uns anos atrás, que era pegar fotos de meninas nuas, mandar para empresários, os empresários ficavam empolgados, aí depois eles diziam que eram policiais e começavam a fazer extorsão com os empresários. Então, assim, você tem sofisticações diversas desse tipo de crime de extorsão por telefone. Não há organização criminosa que não seja articulada a partir das prisões. E com uma qualidade. Muita criatividade. Não, é por isso que eu digo que a política penitenciária é eficiente. Porque ela é eficiente para quê? Para organizar o crime. E no que organiza o crime, ela subsidia de narrativas políticas de repressão que elege pessoas. E, por outro lado, ela gera dotações orçamentárias para uma corrida armamentista. Então, eu quero dizer para ti que é Hollywood o sucesso. Uau! É uma política penitenciária de muito sucesso. Cacilda Becker. A última pergunta que eu queria fazer. Por que é que o Ministério Público não cumpre a sua função de controlador da função policial? Porque ele, primeiro assim, que ele quis concorrer com a polícia, né? Ele quis investigar também. Aí, olha, isso é uma maravilha. Porque... Lá vamos nós. Primeiro é o seguinte, que no Brasil tem delegado, né? Que é uma jabuticaba, uma coisa que só tem no Brasil. Então, assim, nós temos delegado, essa figura do delegado. Aí é uma maravilha, porque na dimensão policial, alguns policiais dizem que os delegados são aqueles que falam com o judiciário. E não aqueles que de fato sabem do fazer policial, que é a investigação. E faz um certo sentido isso, porque a segurança pública e a investigação,
ela não deveria ser dominada ou por um saber médico que lá atrás media crânio para dizer quem é o criminoso, e nem por um saber jurídico de controlar. A investigação policial ela é, por natureza, multidisciplinar. Ela quer saber o que aconteceu, seja lá pelo que for. Então, vai ser um engenheiro de tráfego que vai investigar um acidente, vai ser um cara um técnico de som como esse que está aqui trabalhando, que vai conseguir escutar melhor o que as pessoas falam, vai ser sei lá o quê, qualquer coisa é importante para poder entender, gerir um conflito e entender o que aconteceu. Então, assim, esse é um primeiro ponto, não deveria haver uma proeminência de nenhum saber específico. O lugar do Ministério Público dele não... Porque isso é um dizer da lei, né, de que o Ministério Público... Mas eles mesmos reconhecem que eles não exercem essa função. Pois é. Eles não cumprem. Alguns, eu acho que isso mistura um pouco essa concepção magistocrática dessas funções. Essa coisa de que é sujo. Mas eu acho que também parte tem medo. Eu diria para ti o seguinte, é que o Ministério Público, o meu sócio também, que escreve sobre isso, o doutor Marco Aurélio, o Nilo Batista também fala sobre isso, o Marco Aurélio fala sobre isso, de que o Ministério Público é um órgão que não deveria existir. Porque, assim, na defesa da sociedade... Você já tomou um café com a sociedade, Cristiano? Tem um monte de gente falando... Eu já tomei uma cachaça com a caipirinha com a sociedade. Um monte de gente falando de que defende a sociedade. E, eu sou doido para conhecer essa sociedade, ou que defende o interesse público. Porque o Ministério... que para cada ideologia, a sociedade é um grupo de pessoas diferentes. É esse que é o problema, porque a dimensão do que é público no Brasil, entre nós, ela é muito estranha. Porque numa dimensão racional e razoável, o que é público é aquilo que as pessoas legitimamente... Porque aqui no Brasil ninguém tem interesse particular, cara, que coisa estranha. Aliás, ter um interesse... Não, o meu interesse pessoal é sempre público. Pois é, exato. Pois é. Aí isso é muito estranho, esse lugar do Ministério Público, porque ele quer o público, é como se fosse ungir alguém religiosamente de uma legitimidade. Aquela história de que o Ministério Público pensa que é um superego da sociedade. Pois é, e isso é muito louco, porque em qualquer situação decente, as pessoas tinham que ter... O que seria democrático, né, de um ideal, né? E aí o ideal, ele serve não para ser tratado... E também tem um outro problema aqui no Brasil, aqui entre nós, né, a gente acha que o ideal é algo inatingível. O ideal é algo difícil, mas é algo que deve ser reivindicado. Então, e é assim que se faz. Então, o que seria o ideal? Você tem uma arena pública e democrática onde as pessoas pudessem colocar seus interesses particulares. A partir das outras pessoas convencionarem de que isso também interessa a elas, se tornaria interesse público. Mas aqui não, é engraçado. É igual se dizer negro, né? Que as pessoas legitimamente se dizem negras. Tudo bem, isso é uma outra coisa, a autodenominação. Mas as pessoas se autodenominarem, terem um interesse público, é muito diferente, né? É bem diferente. Bom, mas todos os interesses privados se apresentam para se legitimarem como interesse público. Tá, então eu quero te dizer o seguinte, sobre essa situação do Ministério Público, o Ministério Público, na prática, vamos falar então da prática. Na prática, o Ministério Público disputou para concorrer com a polícia na função investigativa. Na prática, o que isso faz? Faz com que o Ministério Público, não ache que um promotor está investigando, né? Ele está puxando policiais, notadamente PMs, para investigarem. Aí qual é o problema? A PM adora, porque a PM não tem a função de investigar. A função de investigar é da Polícia Civil. Sim. Aí mas o Ministério Público requisita PMs e bombeiros para investigar para eles. Então, assim, você tem uma lógica concorrencial da investigação ou até de suspeição do trabalho do delegado e da Polícia Civil. Então, assim, e ao mesmo tempo o Ministério Público vive essa esquizofrenia de que o Ministério Público defende a sociedade, é fiscal da lei e acusa. Mas ele, para fazer o controle externo da polícia, ele tinha que querer concorrer como investigador. Posso falar com você? O Ministério Público é uma espécie de agente penitenciário, ou antigo, né? Porque agora eles são policiais penais. Porque a LEP, a Lei de Execuções Penais, todo o regulamento dizia que o agente penitenciário, ao mesmo tempo que deveria evitar a fuga, deveria cuidar do preso. Aí ele não sabia... E é por isso... Fica um negócio esquizofrênico. Fica um negócio esquizofrênico. E é por isso que
eles sempre eram vistos como não fazendo parte da segurança pública e eles brigaram tanto para ser policiais penais. A mesma coisa é o Ministério Público. O Ministério Público é fiscal da lei, ele acusa e defende a sociedade. Pô, tem a Defensoria Pública aí, as coisas que o Ministério Público faz enquanto defesa da sociedade, a Defensoria Pública faz. Como fiscal da lei, a ideia de fiscal da lei não deveria ser delegada a uma pessoa só, a uma instituição só. Ela é de todas nós, como fiscal da lei. Então, qual é o problema do Ministério Público? É que ele não quer se assumir como carrasco medieval. Assume, tá de boa, faz uma terapia. Vai lá e diz, eu sou acusador, mas eu sou um acusador cordial. Assim, como, inclusive, tem alguns que são acusadores cordiais. Agora, virou tipo uma fantasia de carnaval. Eu não sou um acusador, eu sou um fiscal da lei. Eu sou um defensor da sociedade. Give me a break. Bom, we will give you a break. Porque agora chegamos ao fim desse episódio do Diálogos com a Inteligência. Mário, obrigado por ter vindo aqui, querido. Obrigado. Eu também queria levantar, vai sair ali do enquadramento. Um abraço, querido. Obrigado por ter criado esse clima à vontade. Inclusive pela bebida, no sentido de... Guaraná. Batizada com gelo, no sentido do sentido de... Sabe que Dionísio, né, a ideia grega, né, de que o vinho com água era justamente para diferenciar o vinho das bacantes com o vinho do espírito shakespeariano, para que a gente pudesse falar à vontade. Eu não sabia que você gostava tanto de Guaraná. Também agradeço a todos que viram ou escutaram o episódio. Quem quiser ler os textos do Mário, eles estão disponíveis na íntegra no site da Revista Inteligência. Inclusive, não sei se você sabe, nós temos mais de 1000 artigos sobre os assuntos mais diversos, mas feitos com todo rigor acadêmico por lá. Vale a pena você dar uma conferida. Agora, se vocês quiserem saber de todas as novidades da inteligência ou do meio, nos sigam nas redes sociais e assinem as nossas newsletters. E é isso. Até o próximo diálogo, gente. Obrigado, Cris. Foi muito divertido. Existem os leitores do meio, os fãs do meio e os pioneiros do meio. Estes últimos não foram os primeiros a chegar, mas têm um lugar especial no nosso coração. Participam com a gente de um grupo de Zap, dão ideias de pautas e projetos e recebem nossas novidades em primeira mão. E cá entre nós é muito fácil participar dele. Entre em nossa página de pioneiros e use seu link especial para convidar 5 amigos para conhecer o meio. Eles aceitando o convite pronto, você já é um pioneiro. E sem falar dos brindes. Quanto mais gente você trouxer para o meio, mais brindes você ganha. Tem adesivo, camiseta, caneca, moletom. Seja um pioneiro, ajude o meio a crescer, ganhe brindes e venha conversar com pessoas inteligentes e de bom gosto como você.